Olha, meus amigos, o Juventude foi derrotado pelo Atlético Mineiro pelo placar de 2-1 no estádio Alfredo Jaconi neste sábado, e a gente tem que ponderar duas situações. O Juventude, apesar da derrota, teve uma atuação de razoável para boa. Não é o campeonato da atuação, não é aquele time que tem uma atuação razoável que vai permanecer na Série A, é sim quem tiver mais do que pelo menos 4 equipes na tabela de pontuação ao final do Campeonato Brasileiro. Mas num jogo em que o Juventude entrou para enfrentar o Atlético Mineiro e todos nós achávamos que era impossível do Juventude pontuar, o Juventude esteve perto de pelo menos conquistar um pontinho no estádio Alfredo Jaconi. Perdeu o jogo por 2-1, no que passa sim pelo lance do primeiro gol do Atlético Mineiro, uma falha incrível, mas não surpreendente do William Matheus, um pênalti absurdo e inexplicável, inútil que ele cometeu, e convertido pelo Hulk. O Atlético fazia 1-0 no primeiro tempo, um tempo em que o Juventude conseguia, apesar do poder bélico do Galo, o Juventude conseguia ter até sob um certo controle aquela partida. Não criava riscos o Juventude, mas também conseguia conter bastante a iniciativa do Atlético, que era quem tomava as ações. E no segundo tempo sofreu o gol, o de número 2, numa jogada de contra-ataque, um contra-ataque iniciado pelo Hulk, que parou no Vargas e terminou no gol do Eduardo Sacha, 2-0. E é um gol que só acontece em decorrência do primeiro, porque o Juventude, partícula inútil do futebol, se estivesse empatando o jogo ainda em 0-0, certamente não ia dar aquele vacilo e aqueles espaços todos de contra-ataque. É um contra-ataque cedido, típico de um time que está jogando em casa, está perdendo e tem que ir para cima. Então o Juventude sofreu o primeiro gol no primeiro tempo, num pênalti, eu repito, inexplicável do William Matheus, e também incontestável, e no segundo tempo, quando foi para cima, acabou sofrendo o segundo gol. Depois conseguiu descontar, num chute que o Edinho concluiu na zaga, e no rebote o Moraes chutou para vencer o goleiro, ainda contando com o desvio do Hever. Juventude descontou e terminou o segundo tempo pressionando o Galo, fazendo com que o Galo se defendesse mesmo com a bola no pé, no que eu considero uma atuação razoável para boa do Juventude, o segundo jogo sob o comando do técnico Humberto Louser. Humberto, eu acho até que, de certa forma, conseguiu organizar melhor defensivamente o Juventude, ponderando que os gols de hoje foram num pênalti infantil de um jogador que eu não sei o que faz ainda como titular no Juventude, que é o William Matheus, eu já falo sobre ele, e no lance de contra-ataque. Mas defensivamente em si, o Juventude esteve bem posicionado e até em algum momento com a marcação encaixada. O William Matheus é o jogador que ofensivamente não dá contribuição nenhuma para o Juventude e que defensivamente tem sido atabalhoado. Ele voltou hoje de suspensão no jogo contra o Atlético, ele que havia sido expulso no jogo contra o Atlético Goianiense, sendo que aquele jogo, vocês lembram como foi, né? Ele fez um pênalti que o César defendeu, e depois, num lance diferente, acabou sendo expulso. Ele é daqueles caras que eu não consigo ter uma segurança defensiva nele, e ninguém aqui seria, né, corajoso o suficiente de dizer que ele dá algum tipo de contribuição ofensiva. É um lateral que sinceramente não se justifica, até pouco tempo era capitão do time, o capitão que quando precisa falar não fala, passa reto no intervalo quando o time está perdendo, por exemplo, né? É o jogador que quando o goleiro é criticado pela torcida, em vez dele ir para a entrevista de final de jogo, ele abandona, deixa todo mundo passar e o goleiro fica lá para falar. O César fez contra o Santos, né? Teve que dar essa entrevista. Então é um jogador que não se justifica, eu não entendo como ainda se mantém como titular do Juventude. Fraco ofensivamente, falho defensivamente. Agora nem tudo são críticas. O Juventude, que eu falei que teve uma atuação de razoável para boa, teve um entendimento muito legal do Oscar Ruiz, com o Chico principalmente no primeiro tempo, os dois se revezando pelo lado esquerdo, assim como o Rodrigo Soares também se revezando com o Jadson em dado momento. Acho que o Juventude aos poucos vai tendo um futebol com características diferentes com o Humberto Louser no comando. E se para o jogo de hoje foi insuficiente, como a maioria de nós entendia que seria insuficiente, que seria muito difícil conseguir ganhar ou empatar com esse Atlético Mineiro, para os próximos jogos, aí sim pode ser um pouco melhor.
Eu confesso que na escalação do Juventude, além da lateral esquerda, que já desde o início eu não começaria com o William Matheus, uma outra situação apenas que eu discordo é o Pita na reserva do Ricardo Bueno, que se é bem verdade que deu uma crescida nos últimos jogos, ele ainda é um jogador que, na minha opinião, não tem se justificado como titular. Não sei se ele ainda consegue ter a intensidade que a Série A precisa, mas penso que ele pode ser muito mais útil para o Juventude, entrando em algum momento do jogo, principalmente quando o Juventude for explorar a bola aérea. Mas ele, iniciando o jogo, fazendo aquelas jogadas de pivô, enfim, segurando a bola na frente, eu não sei, eu sou muito mais o Pita do que ele nessa função. Juventude 1, Atlético 2, placar é previsível, mas algumas situações foram positivas no campo da análise. Agora que vem o próximo adversário, não vai ser fácil, vai ser fora de casa o Coritiba, e aí é jogo para o Juventude pontuar, mesmo longe do Jacone.